Se o espírito renasce e transforma a alma humana, e a alma humana transforma o corpo mental, o corpo astral e o corpo etérico, essa casca, que é o corpo físico, que é uma casca maravilhosa, que tem inteligência própria e tudo mais, se transforma num servidor dessa estrutura que foi inteira transformada. Só que esse corpo é um fenômeno do tempo também. Né? Ele é uma estrutura orgânica que agrega e desagrega. E no momento em que essa estrutura desagrega, tá, ela volta a ser a matéria que ela sempre foi. Só que essa estrutura, que não é mais esta, que não é mais uma estrutura dominada por essas linhas de força, porque esse círculo aqui representa o renascimento dessa estrutura aqui também, onde tudo que está gravado, que a gente chama de destino, de karma e tudo mais, também é transformado. Tem uma alquimia aqui também. E nada dessas experiências se perdem. Elas se transformam em quê? Em verdadeiras pedras preciosas de aprendizado. Isso aqui também fica gravado. Então, se essa estrutura não é mais regida por essas linhas de força, o que ocorre? Liberdade. Então, esse corpo físico deixa de ser o vaso que contém. Ele passa a ser um recipiente que serve durante um determinado período de tempo, como se fosse uma caixa de ressonância de um instrumento. Mas o som, a vibração, é livre, é eterno. Então esse corpo se desagrega. Mas a forma anímica e os corpos sutis que foram transformados, eles não estão mais sujeitos ao processo de desagregação dessa forma física. Quando a gente pega o ensinamento egípcio, quando a gente pega o ensinamento inca, só para fazer um paralelo de duas coisas que aparentemente são desconectadas geograficamente e tudo mais, né? Eles falavam de 3 mundos. Os incas, por exemplo, falavam, né, do mundo do puma, que é o mundo material, o mundo da serpente, né, que é o mundo dos mortos, e o mundo do condor, que é o mundo espiritual. Quando chegaram, né, os, entre aspas, né, entre 20 aspas de cada os colonizadores, né, que quando você vai visitar lá não tem exatamente esse nome, eles chamam de um jeito um pouquinho diferente, né? Eles olham para isso e na mesma hora dizem, a terra, o céu e o inferno. E não é nada disso. A terra é esse mundo material. O céu e o inferno, que é esse labirinto sem saída, é o mundo dos mortos. E o verdadeiro mundo espiritual, que contém tudo isso, mas é livre, e que pode se manifestar nesses 2 mundos, se precisar. Mas ele não é mais condicionado e preso a isso, esse é o mundo espiritual. E essa é uma grande confusão quando as pessoas olham para o ensinamento egípcio também. E veem a passagem pelo barqueiro, pelo Styx e tudo mais, e acreditam que aquele processo de transformação da alma, que você encontra nas tumbas, nos sarcófagos e tudo mais, no Vale dos Reis, por exemplo, quando você entra, tem aquelas tumbas enormes lá dentro, né? O que é aquilo ali? Aquilo não é um processo de desenvolvimento no mundo dos mortos. Aquilo é meramente a descrição da transformação dos corpos sutis. Então é por isso que o processo de mumificação pegava os órgãos, né, e separava, colocava em vasos diferentes e tudo mais. O que eles estavam fazendo alusão? Eles pegavam o coração, pegavam os pulmões, né? Eles tinham também
coisas relacionadas ao santuário da cabeça, e tinha os vários órgãos aqui, em vasos, em jarros diferentes. O que é aquilo ali? É o processo da alquimia que a gente estava falando, só que descrito de uma outra maneira. Então, toda essa transformação em vida, significa a libertação dessas duas metades, do mundo dos vivos e do mundo dos mortos. Porque o verdadeiro mundo divino, o mundo da liberdade, é esse terceiro mundo, que é indicado em todas essas culturas. E que não se submete nem se subordina a esse ciclo infinito de reencarnações que a gente tem. Nosso mundo é feito de duas metades. Quando a gente nasce, a gente ganha um corpo físico. Quando nós crescemos um pouquinho e ficamos independentes dos nossos pais, o nosso corpo etérico se manifesta. Quando nós entramos na adolescência e o nosso karma se manifesta, a gente ganha herança de todo o microcosmo, e isso é através da formação do corpo astral. E quando a nossa consciência amadurece, a gente diz eu sou assim, penso assim, assado, cozido, esse aqui é o corpo mental. Esses 4 corpos estão dentro do microcosmo. São aquele eu lá que a gente estava falando, tá? E dentro desse microcosmo tem todo esse passado kármico aqui, que é o eu superior. E aí a gente começa a viagem da nossa vida e vai indo. Casa, separa, tem filho, não tem, tem emprego, é promovido, é demitido e aí a vida segue, né? Tudo bem. Chega aqui, acabou a brincadeira desse. Então esse aqui não passa, dissolve. É ele que estabelece a fronteira do mundo material e daquilo que a gente chama de mundo dos mortos, tá certo? Então, pro lado de cá, passa um veículo mais ou menos assim, ó. Uma forma física esvaziada, o etérico, o astral e o mental. Depois de um tempo, o corpo etérico se volatiliza, porque ele é uma imagem e semelhança desse. Fica a forma astral, e todas essas experiências vividas, elas vão se gravando de uma maneira mais profunda ainda no microcosmo. Ou seja, esse eu superior, ele vai consolidando tudo aquilo que foi vivido. Passa um tempo, essa forma se esvazia mais ainda, o corpo astral volatiliza, fica só uma consciência. Até que essa consciência toma o gole do esquecimento e se dissolve. E dessa construção não sobra nada. Apenas um arquétipo vazio. Se ocorre um processo de transformação nessa estrutura em vida, onde o núcleo da consciência divina desperta e transforma minimamente essa estrutura e essa estrutura etérica, tá? Nesse momento de passagem, você não está mais preso a esse eixo, porque esse eixo chama-se eu. E a partir do momento em que você não está mais preso, como se fosse o eixo de um carrossel, e você amarrado aqui, girando, se a liberdade é reconquistada, tá? Aquilo que os egípcios falavam, que os incas falavam, que os Rosacruzes falavam e tudo mais, é que existe uma metade pura e desconhecida do mundo. O verdadeiro campo etérico, o verdadeiro campo astral, o verdadeiro campo mental, que está aqui, só que separado da nossa consciência, pelo véu da nossa própria consciência, do nosso estado de ser.